Comecei a minha militância no movimento estudantil e sempre compreendi a política não como uma carreira, mas como uma atividade militante através da qual eu defendo ideias e propostas e mudanças. E é com esse objetivo que eu aceitei esse enorme desafio de ser a candidata a presidente da República pelo PSOL, para mostrar que o PSOL é um partido necessário e que nós precisamos fortalecer uma esquerda coerente. Eu acho até que o PT nem pode mais ser considerado um partido de esquerda, né? Eu acho que nem eles mesmos se reivindicam como um partido de esquerda, talvez de centro-esquerda. Mas eu vejo que junho teve uma característica muito positiva, mas que também tem um outro lado dessa moeda. A característica positiva foi a espontaneidade, né? Nenhum partido, nenhum sindicato, nenhuma entidade controlou esse movimento. Ele foi realmente a expressão da força do povo. Então, o desafio que nós nos colocamos enquanto um partido de esquerda coerente é conseguir organizar essa indignação, né? Ser porta-voz dessa indignação, vocalizar essa indignação no processo eleitoral. Só que a gente enfrenta inúmeras dificuldades nesse processo para conseguir ser visível ao povo, né? Por isso eu acho, inclusive, que de uma forma muito distorcida a Marina acaba capitalizando essa insatisfação, né? Mas ela simboliza algo que não está na sua essência. Eu vejo que o primeiro ato de governo, ele precisa ser um ato de atribuição exclusiva do presidente, né? Portanto, não pode estar submetido ao parlamento. E o que me parece que é um ato fundamental e que eu teria condições de executar já de arrancada é a renegociação da dívida dos estados, né? E a auditoria da dívida pública. Nós entendemos que as áreas estratégicas do país, elas não podem ficar em mãos privadas, tá? Obviamente que não é possível da noite para o dia se reestatizar. Nós temos todo um arcabouço jurídico que precisa nos respaldar para fazer isso, tá? Mas por que nós entendemos que as áreas estratégicas têm que estar nas mãos do Estado e não da iniciativa privada? Acho que o que está acontecendo hoje com a energia elétrica é um bom exemplo dessa razão. Então, as privatizações, elas resultam num capitalismo sem risco. Por quê? Porque como são áreas estratégicas, o governo não pode deixar quebrar. Eu acho que os governos, em geral, eles precisam se apoiar nesses balcões de negócio, né? Porque nenhum governo tem maioria no Congresso, né? Nem o PSDB tinha, nem o PT teve, nem o próximo governo terá, seja ele quem for. Então, quem é que garante, como eles garantem essa maioria? Eles garantem ou com a compra de votos, como fez o Fernando Henrique no caso da reeleição, ou com o mensalão, como fez o PT na reforma da Previdência, ou com esse balcão legalizado, que é as emendas parlamentares, né, os cargos no governo, os ministérios. Mas por que eles têm que fazer esse balcão de negócios? Porque eles não têm o apoio do povo para tensionar o Congresso a votar as medidas. O caso do mensalão é exemplar. Era uma reforma da Previdência contra os servidores e contra os aposentados. Tinha uma greve em andamento contra a medida do governo. Então ele não podia apelar para o povo lhe apoiar e pressionar os parlamentares, porque o povo não estava apoiando aquilo ali, né? Todo mundo sabia que era uma injustiça cobrar contribuição de aposentados, né? Dificultar a aposentadoria dos servidores, como o Fernando Henrique já fez com os trabalhadores da iniciativa privada. Então, ele não tinha como recorrer a esse processo de mobilização. E, por incrível que pareça, funciona, né? A gente viu em junho de 2013 como os políticos tremem quando o povo está na rua. É claro que a gente não consegue reproduzir um junho de 2013 a todo momento, né? Porque é muita mobilização para se fazer num estalar de dedos. Mas, mesmo com menos mobilizações, basta encher as galerias da Câmara. Eu presenciei isso como deputada várias vezes durante meus 8 anos de deputada federal. Basta encher as galerias da Câmara e muda a correlação de forças. Presença do Estado, o Estado pensando o interesse público, porque não adianta uma presença do Estado quando o Estado está capturado pelo interesse privado, né? Ou quando o Estado está aparelhado pelas máquinas partidárias, né? Nós precisamos de um
um Estado também desprivatizado, né? E esse que é o problema hoje, porque quando a gente olha para a Petrobras, por exemplo, e todos os problemas que aconteceram lá, nós vemos que, mesmo sendo uma empresa pública, hoje ela já nem é totalmente pública, né? Boa parte das ações já estão no mercado financeiro, mas enfim, tem um controle acionário do Estado. E ela é aparelhada, né? Então nós também temos que desaparelhar o Estado. Temos que garantir, por exemplo, que não sejam os cargos de confiança que sejam os protagonistas na execução das políticas públicas. Temos que reduzir os cargos de confiança a um número mínimo como uma assessoria política e não como gestores como é hoje, né? Então eu também defendo uma redução drástica nos cargos de confiança. Eu estimo que pelo menos 50% se daria para cortar, não como uma medida de economia, porque nós teríamos que fazer concursos para prover esses cargos, né? Mas para valorizar o funcionalismo público de carreira, né? Para qualificar o serviço público, porque hoje a gente tem servidores públicos de carreira qualificados que são chefiados por gente que vem de fora e que não entende nada do serviço, tá? Então isso prejudica o andamento do serviço, portanto prejudica a população e prejudica o próprio servidor público que está lá e não consegue fazer o seu trabalho de forma correta. Então valorizar o servidor é garantir que sejam os quadros de carreira os principais protagonistas na implementação das políticas públicas. Primeiro, nós acabaríamos imediatamente com o fator previdenciário e com a desvinculação do reajuste do salário mínimo com o reajuste das aposentadorias, tá? Porque essa foi uma maldade feita pelo Fernando Henrique, que na época o PT foi contra e depois, quando chegou ao poder, se recusou a rever e, ao contrário, ampliou para os servidores públicos, né, essa reforma da Previdência, essa contra-reforma, porque reforma sempre parece ser uma coisa para melhorar, né? É uma contra-reforma. Então, eu reveria essas medidas, né? Eu também buscaria junto ao Supremo, apoiando a proposta de desaposentação, que é uma proposta que tem ganho apoio no Poder Judiciário e está parada no Supremo por conta dos interesses do governo, que é a possibilidade da pessoa que se aposentou e continuou trabalhando e, portanto, contribuindo, se desaposentar e se aposentar novamente, incorporando aquela nova contribuição que ela fez, né? Que é nada mais justo, se ela continuou contribuindo, que ela possa ter um ganho. Aí vão me dizer, não, mas a Previdência tem um rombo. Mentira, a Previdência não tem rombo nenhum, tá? A Previdência faz parte de um sistema que é a Seguridade Social, na qual outras receitas compõem a Seguridade, não só a contribuição dos aposentados. Vamos aumentar a tributação sobre os bancos, acabar com várias isenções ao capital financeiro que foram concedidas durante o governo Fernando Henrique, regulamentar o imposto sobre as grandes fortunas, fazendo com que os milionários com fortunas acima de 50 milhões de reais paguem uma alíquota de 5% ao ano, né? Com isso nós também vamos aumentar a arrecadação, garantir para os aposentados dignidade. Nós temos que lutar por uma reforma política, mudar esse sistema, acabar com o financiamento privado das campanhas, acabar com essa venda de siglas, né, para aumentar o tempo de TV, como nós vimos hoje, tanto é que a Dilma tem 12 minutos porque ela comprou literalmente vários partidos, né, para comporem com ela essa aliança. Compor que sentido? Compor no sentido de dar o tempo de televisão para ela poder ser a candidata que tem mais. Em troca certamente ou de promessas de cargos no governo ou diretamente de dinheiro para as campanhas, né? Não é segredo nenhum que o PT repasse dinheiro para esses partidos que apoiam a coligação, né? Então, mecanismos legais ou ilegais com certeza são utilizados para convencer esses partidos, e esses sim eu chamo de nanicos, porque eles são nanicos morais, a comporem essas alianças. Se nós tivéssemos um mecanismo, por exemplo, em que o tempo de televisão contabilizado para cada candidatura fosse apenas o tempo do partido principal, acabaria com essas siglas de aluguel, né? Porque eles não iriam mais contar como tempo de TV, portanto eles não iriam mais oferecer vantagem nenhuma e teriam que buscar fazer outra coisa da vida, né? Porque não iriam mais ter esse poder de barganha.
Então, é toda uma mudança na estrutura política, né, que é necessária de ser feita. Agora, conquistar essa mudança é que é a parte mais difícil, né? Por isso que junho teve tanta importância, porque junho mostrou que o povo está insatisfeito, que o povo quer, né, uma renovação, que o povo não está mais controlado, né, pelos partidos tradicionais, como estava pelo PT, né, durante todos esses anos de governo do PT, e por isso, inclusive, a própria burguesia aceitou que o PT governasse por tanto tempo e até apoiou os governos do PT, porque o PT servia como um terceirizado, né, fazendo o papel de defender os interesses do capital e controlando os movimentos sociais. No momento em que o PT perdeu esse controle, como ficou claro em junho, ele perdeu a função para a burguesia. Por isso a burguesia quer tanto que o seu filho legítimo, Aécio, ganhe as eleições. O pior é qualquer um dos três. Os três irmãos siameses têm a mesma política econômica. Não há nenhuma diferença entre eles. Há diferenças, mas qualquer um dos três será a pior opção nesse momento, porque nós estamos diante de uma oportunidade de escolher o melhor. E o melhor é o PSOL. O PSOL é a esquerda coerente e é o único que propõe mudanças estruturais na política econômica e na estrutura política do país. Então, votar de forma útil é votar no melhor. Por isso que eu tenho insistido muito para as pessoas de que não joguem o seu voto fora votando em alguém que pode ganhar e te decepcionar, né? Escolham o melhor, escolham aquele que realmente tem a proposta que pode fazer com que essas demandas de junho, que todos esses direitos sociais que estão sendo exigidos pelo povo se transformem em realidade. E nós estamos dizendo, inclusive, da onde vamos tirar o dinheiro para que essas demandas se tornem realidade, coisa que a Marina, a Dilma, o Aécio, que também prometem que vão melhorar tudo, não dizem. Olha só, a saúde, em primeiro lugar, nós precisamos desprivatizar, né? Como eu já disse, 73% do sistema está nas mãos privadas. Então, não é possível que até mesmo os leitos públicos do SUS sejam administrados com a ótica do lucro. Então, nós precisamos que o Estado, né, controle isso e decida quantos leitos precisa para a maternidade, quantos leitos precisa para cada especialidade, de acordo com a demanda e não de acordo com o que é mais lucrativo, que é o que acontece hoje, né? E junto com isso temos que aumentar os investimentos na saúde. Então tem o movimento Saúde Mais 10 que reivindica essa aplicação de 10% da receita corrente bruta na área da saúde, tá? Para garantir os recursos necessários a contratar mais médicos, universalizar o programa de saúde da família, fazer uma política de hospitais regionais e uma política de resolutividade na atenção básica. Educação, a mesma coisa, é preciso aumentar os investimentos, né? 10% do PIB da educação para a educação pública. Tá? Então é preciso ampliar as vagas nas universidades com qualidade, né? Não só abrir vaga, mas não ter professor, não ter estrutura, não ter biblioteca, não ter assistência estudantil. Tá? Então tudo se resume também a dinheiro. Tá? Por isso é que não adianta dizer que vai melhorar a saúde e a educação e não dizer de onde é que vai tirar o dinheiro para fazer isso. E a segurança pública é um problema altamente complexo, que tem a ver com o conjunto de desigualdades que existem no Brasil, né? Quanto mais desigualdade nós tivermos, maior vai ser o nível de violência. Então não há como combater a violência somente com encarceramento. É preciso combater a violência com políticas públicas de redução de desigualdade, oferecimento de perspectiva para a juventude, né? O narcotráfico é uma sedução para os jovens que não encontram perspectiva de estudo, de trabalho, né? Encontram no narcotráfico um mundo que os acolhe, né? Lhes dando dinheiro, poder, sensação de pertencimento. Então nós temos que disputar a juventude com o narcotráfico.
E eu também entendo que nós precisamos acabar com uma política de segurança baseada na malfadada guerra às drogas, né? Que se transformou numa guerra aos pobres, que mata Amarildos, Cláudias, né? E tantos outros anônimos todos os dias. Em vez de equipar a polícia para fazer guerra, eu vou equipar a polícia para fazer investigação. Hoje a maior parte dos homicídios no Brasil não são esclarecidos porque a polícia não tem a capacidade investigativa. Eu vou treinar a polícia com vistas aos direitos humanos, né? A própria Corte Interamericana de Direitos Humanos criticou a polícia brasileira, mostrando que ela é uma polícia excessivamente militarizada, né? Com uma visão de guerra e não com uma visão de direitos humanos. Então nós precisamos dar uma outra formação para os policiais. E a descriminalização da maconha, ela tem a ver com a necessidade de nós tirarmos o usuário da maconha das garras do narcotráfico, né? Porque a maconha se torna uma porta para outras drogas quando o traficante oferece outras drogas ao usuário de maconha, principalmente o crack, que é muito mais lucrativo para o traficante do que a maconha e muito mais danoso, né? A maconha, todos os estudos mostram que ela tem danos, ela causa danos à saúde semelhantes ao álcool e ao cigarro. Nós estamos em todas as redes sociais com propostas concretas de mudanças estruturais na política econômica, na estrutura política do país. Dizer que o PSOL é o partido coerente, né? É o partido que em todos os estados está apresentando seus candidatos a governador, a senador, a deputados estaduais, federais, e dizer para todos que não votem, não joguem o seu voto fora. Votem no melhor, escolham aquele que realmente representa as suas ideias e fortaleça a possibilidade de nós construirmos mudanças de verdade para esse país.